geram diversos benefícios na vida cotidiana da gente. Tem uma discussão que é muito frequente. Eu era criança ainda e a gente falava sobre a possibilidade dos robôs roubarem os empregos dos humanos. Em que estágio estamos nessa discussão? A gente vai falar sobre tudo isso hoje, contando com a sua participação. Você pode falar com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, DDD 85 996090099, e também aqui no Facebook da Rádio O Povo CBN e do O Povo Online. Deixa aí seu comentário. Qual é seu pensamento sobre esse assunto? Como é que você vê a automação? Onde você trabalha? Como é que se dá essa automação? Nós estamos hoje recebendo aqui, para conversar com a gente, o CEO da CAT Soluções em Tecnologia, João Quezado. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Primeiramente, gostaria aqui de agradecer o convite da rádio, da Wirelink, do Vladson, agradecer a você, Maísa, pelo privilégio de poder servi-los com esse tempo de qualidade para falar de um assunto que eu tanto amo. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Ô, João, eu estava dando uma espiada nos dados da Federação Internacional de Robótica, né, que dizem que a média mundial de robôs para cada 10 mil trabalhadores é de 99. Então, para cada 10 mil trabalhadores, tem lá um robô atuando. Acontece que países como Singapura tem 831, a Coreia do Sul tem 774, o Japão tem ali 327, a China, que eu achei que era mais, gente, tem 217, e no Brasil a gente tem uma média de 12 robôs para cada 10 mil trabalhadores. A pergunta que não quer calar, que é antiga: os robôs vão roubar nossos empregos? Na verdade, Maísa, assim, essa visão ela é um pouco diferente do que eu costumo compartilhar com aqueles que estão ao meu redor. A parte de robotização, que é o que o pessoal tem escutado, ouvido no mercado, ela te possibilita racionalizar informações que até então, antes, você não conseguia porque você não tinha tempo. Então, eu gosto muito de dizer que gerar automação, na verdade, é gerar várias necessidades da nossa vida que poderiam ser, na verdade, uma oportunidade disfarçada, onde você poderia utilizar aquele tempo para outras coisas, como, por exemplo, ter um conforto, uma qualidade de vida, estudar sobre um assunto que você domina e ser especialista naquele assunto, e, de repente, você está perdendo tempo, ou investindo tempo, ou colocando seu foco num ponto errado, que é fazer a mesma tarefa todos os dias. Então, você fica repetindo aquela tarefa várias vezes, e aquela tarefa que, às vezes, poderiam ser substituídas por uma pequena automação, de repente, algo bem simplificado, você investe energia, se estressa, perde tempo e deixa de aproveitar oportunidades. Então, no meu pensamento, a parte de automação ela vem para ajudar e para especializar mais ainda a mão de obra. E aí, aqueles que estiverem com esse foco, com esse objetivo, eles vão conseguir, inclusive, melhorar o seu desempenho profissional e ter novas situações onde eles podem investir, estudar e se dedicar e se destacar no mercado. Aliás, tudo isso que você falou faz pensar numa outra questão, que é mão de obra especializada para trabalhar com a automação, né? Que é uma questão, um desafio que eu acredito que está aí posto para o mundo inteiro. Mas queria deixar isso um pouquinho para adiante, para trazer logo a questão da pandemia, que é uma realidade muito viva, né, entre a gente continua vivendo aí um período de muitos que tem que ter muitos cuidados, né? Tem os protocolos todos que têm que ser cumpridos. A gente está vendo países como os Estados Unidos que voltaram com a questão do uso de máscaras, isso é, digamos, uma medida restritiva, enfim. Mas a gente viu que teve uma clara aceleração da automação nesse período, né? Já que era preciso reduzir o contato entre humanos por conta do vírus, enfim. Onde é que essa automação se fez mais presente no seu entendimento? Hoje, por exemplo, nós temos muitos exemplos próximos às nossas realidades, né? Antigamente isso era bem distante, né? A gente via isso numa indústria de carro, a gente via isso numa complexidade industrial de alto nível, né? Então, uma geração de novas tecnologias e fomentações. Porém, entretanto, a proximidade dessa necessidade de trabalho remoto, né? O teletrabalho
de uma forma mais comum falada, trouxe para a gente várias oportunidades de automação, como, por exemplo, a documentação. Ela se tornou digital. Então, no seu dia a dia, antigamente você tinha que andar com a sua CNH impressa, o documento do seu carro, e a aceleração dessa automação gerou hoje para você um app que você consegue ter lá os seus documentos e andar tranquilamente pela rua. Então, trouxe o pagamento através da aproximação. Nesse tempo pandêmico, o pagamento via token de aproximação estourou. Todo mundo está usando, isso é mais seguro, trouxe uma sensação de saúde, de bem-estar. Então, essa proximidade da tecnologia e esses robôs, eles estão presentes nessas pequenas coisinhas que a gente já está desfrutando. É o Pix, né? Você compra uma água de coco e paga lá, né? Você compra castanha. Eu estava na estrada dia desses, parei para comprar castanha, lá no Beberibe, na estrada, e aí o moço, eu disse, puxa vida, moço, não tenho dinheiro vivo, o senhor tem aí a maquininha? Ele, não, a senhora paga no Pix. Perfeito, agora tem que ter internet. Essas tecnologias, elas já estão até passando aqui para você uma informação, que a tecnologia de aproximação, ela hoje não depende de internet. Então, se você cadastrar o seu cartão de crédito num dessas carteiras digitais, né, exemplo, o Apple Pay, você consegue fazer uso de uma compra em débito ou crédito sem uso de internet. Então, você pode colocar isso no seu relógio, por exemplo, entendeu? Perfeito, perfeito. Essa aceleração da automação, obviamente, que deve continuar, né? Agora, você está falando aí dos pagamentos dessa tecnologia por aproximação, o que mais? Eu tenho visto, não sei se é impressão minha, se bem que é só uma loja que eu vejo isso. Por exemplo, caixa automático no supermercado. A gente não tem muito essa cultura, né, de fazer aquelas compras, levar lá e passar no caixa automático, né? A gente sabe que as compras online, elas definitivamente vão continuar, mas você traça que perspectiva em relação a essa automação que deve continuar pós um dia, quando a gente se livrar dessa pandemia? Hoje, essa parte de trazer para o nosso cotidiano, eu acredito que ela já aconteceu, ela já é uma realidade, né? Não é algo que virá, é algo que a gente já vive hoje. Então, existem tecnologias de automação de pagamento de uma compra feita no supermercado. Você vai lá, tem um caixa autônomo, tem lá uma maquininha, ele pesa os seus conteúdos, ele lê o código de barra e assim ele autentica a sua compra. No futuro breve, aqui a nível de Brasil, a gente vai ter várias lojas com esse formato e com reconhecimento facial, ou com um clube de assinatura que você entra lá, já tem lá um token que você digita a sua senha, entra no supermercado, você tira o produto da prateleira, bota dentro da sacola e já sai. Ele já sabe qual foi o produto que você consumiu, que você tirou e o que você está levando. E quais são os seus hábitos, né? Porque a automação, ela também traz um estudo social, um estudo de dados, um estudo de informações que hoje, por exemplo, é o que nós trabalhamos. Então, a gente consegue movimentar e entender perfis e análises que a gente consegue trazer resultados para as empresas através dessa visão. Então, a automação nesse nível de supermercado, ela é uma realidade que a gente já está entrando, né? Aqui em Fortaleza, por exemplo, nós já encontramos supermercados com ela. Mas um exemplo bem simples, nos Estados Unidos a gente já participa disso de uma forma muito mais dinâmica. Então, você entra num supermercado, já está todo o funcionamento dessa forma, já existe vários postos de atendimento de compras online, que você guarda lá um número em um box, que eles chamam, e você digita esse número de senha, que é um token autêntico, e pega o produto que você quiser. E lá já tem uma variedade de acordo com o seu estilo, de acordo com a sua vida. Então, você já consegue fazer essas escolhas baseadas nesse tipo de decisão, que a própria loja vai entendendo o que é que você consome mais, o que é que você consome menos, e vai gerando ali para você uma prateleira, entendeu? Física mesmo, não é nem virtual, é física, já autônoma, entendeu? Entendi. Participando aqui com a gente no Facebook, tem o Armindo Radman, ele diz, sim, com certeza, mas para que tudo dê certo, precisamos nos reinventar também, né? Então, ele fala aí da questão da automação, do uso dos robôs, que é o nosso tema de hoje, e o Igor, ele diz que espera que sim, eu acho que os dois estão falando sobre o avanço da automação, né? Eles esperam que sim, trabalhar dá uma preguiça.
Mas, gente... Hoje a gente tem, certo, compartilhando contigo aqui, mas com todos os ouvintes, a gente tem uma facilidade de entrar em algumas empresas para fazer automação, porque a equipe já espera essa redução de trabalho manual. Então, isso é muito interessante, né? Indo de acordo com esses comentários, quando há uma vontade e uma mudança de raciocínio para entender que você pode melhorar a sua capacidade intelectual e se desafiar mais, a necessidade de não fazer trabalho braçal, ela aumenta. Então, acaba que todos aqueles que estão envolvidos no projeto se dedicam e amam aquilo porque veem que tem uma possibilidade de deixar de estar, por exemplo, digitando uma nota fiscal, bipando um boleto, batendo foto de uma documentação ou digitando uma documentação, né? Hoje a gente já trabalha com tecnologias que lê uma foto. Então, nós já temos aqui como, se você me mandar uma foto, eu fazer a leitura dela e te dizer o que é que tem lá escrito e já dali fazer uma tratativa de dados e te ajudar naquilo que você precisa com aqueles dados, entende? Então, essa vantagem aí é quando a gente já está também preparado para isso e tem vontade de fazer, né? Olha, eu vou fazer um intervalo agora, mas nós vou te pedir para, na volta, a gente continuar falando disso, pegando aqui o que o Armindo fala, né, que temos que nos reinventar também, e aí para a gente voltar falando sobre como que empresas, né, estão se preparando justamente para isso, né, para essa continuação, para uma maior automação, e aí também quero saber se tem que automatizar para se manter competitivo e os custos disso, tá bom? Voltamos já já, depois desse intervalo, conversando aqui com o João Quezado sobre automação, o trabalho dos robôs. Voltamos já. Sustentabilidade digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil. 1 minuto com Lúcio Brasileiro. Aqui Brasileiro, profissão Esperança. Meu recado é curto e doce, diretamente do set de O Povo CBN. Somos o auspício de M. Dias Branco, sempre de braços abertos para crescer. O protocolo do Estado, que eu inclusive elaborei com a Tereza Borges e para dar o cunho jurídico, o doutor Amilcar Sobreira, a mando do chefe da Casa Civil, José Maria Lucena, nós estipulamos no protocolo, na ordem de precedência, o lugar na primeira linha da precedência para o reitor da Universidade Federal. Agora, baseados no protocolo da República, a Presidência da República, aprovado pela Câmara Federal, nós não botamos na primeira linha, na primeira página do almanac, os reitores das demais universidades. Nós estamos baseados, a Tereza e eu, no que determina o protocolo da República. Isso posto, até amanhã, com Deus. 1 minuto com Lúcio Brasileiro. Claros Comercial, equipamentos para proteção individual. Claros Comercial, soluções em EPIs e manutenção industrial. Desde 2009, levando ao mercado o que há de melhor em equipamentos de proteção individual. EPIs, máquinas e equipamentos industriais, abrasivos e ferramentas em geral. Claros Comercial, fone 85-3194-3194. Vendas @claroscomercial.com.br. Pensou em EPIs, pensou Claros Comercial. É Claros. Na R. Chagas, você encontra a mais completa linha de ferramentas elétricas Makita, utilizadas na construção civil, manutenção industrial, jardinagem e agricultura. Ferramentas Makita, fabricadas com a qualidade da tecnologia japonesa. Você encontra na R. Chagas, Avenida Imperador 1738 Centro. Fone WhatsApp 3022-5555. R. Chagas, tudo para soluções na indústria, construção e oficina. Boa tarde, posso ajudar? Eu queria material elétrico. Claro, senhor, pode dizer. 45 fitas isolantes, 19 dupla faces, 500 lâmpadas de LED, 100 disjuntores. Tá, tranquilo, tudo anotadinho. Muita coisa, né? Entrega em uma semana? 24 horas. Como assim? Calma, senhor, eu falei 24 horas, mas pode ser antes. A gente fala assim, é que é pra garantir, né? Quem é especialista tem as melhores soluções. Estoque completo e entrega imbatível. SV Elétrica e Iluminação. Há 30 anos, a escolha dos especialistas. Avenida Bezerra de Menezes, 420.
meio de campo. Oferecimento: Claro Soluções em EPI e Manutenção Industrial. 3194-3194. SV Elétrica, a escolha dos especialistas. 3214-7900. IR Chagas, solução para a indústria, oficina e construção. 3022-5555. O Ceará se representa na tarde de hoje em Porangabuçu. O alvinegro, que havia empatado com a equipe do Sport no último domingo, retornou ontem para a capital cearense, para Fortaleza, e se representa hoje à tarde em Porangabuçu. O atacante Leandro Carvalho acaba sendo a novidade do dia, né? O Leandro foi emprestado oficialmente para um clube da Arábia Saudita, um clube de divisão de acesso, e o Leandro Carvalho está emprestado até maio do ano que vem. O clube saudita tem a opção de compra do atleta em valor fixado ao final do empréstimo. O Ceará, que já tinha renovado com o Leandro até maio de 2023, então tem o jogador assegurado para ficar na equipe caso o time saudita não queira comprar o atleta. O Fortaleza, com a cabeça já no CRB, segue a sua preparação. O tricolor deve ter o retorno de David e também de Tite. Porém, Benevenuto não vai jogar pela Copa do Brasil, uma vez que ele já atuou na competição por outra equipe, no caso, o Botafogo. Então, tem esse desfalque aí o Fortaleza, e o técnico Juan Pablo Vojvoda vai ter que resolver quem colocar no lugar do Benevenuto. Se ele coloca um volante improvisado, se ele coloca um lateral, né, no caso do Bruno Melo, enfim, tem que ver essa situação que o Juan Pablo Vojvoda vai precisar resolver. Gerson Barbosa para a Rádio O Povo CBN. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil. São 3h23. Nós estamos de volta hoje conversando sobre um tema bastante instigante: automação, o trabalho dos robôs. Nosso convidado é o CEO da CAT Soluções em Tecnologia, João Quezado, e você participa aqui com a gente, manda seu comentário. Estou gostando aqui dos nossos comentaristas, nossos ouvintes, seguidores no Facebook. Faça aqui como o Armindo Radman, que está com a gente. E ele havia deixado aqui uma provocação num dos comentários sobre dizer que nós precisamos nos reinventar também. E ele fala ainda que precisamos criar o quarto setor da economia como forma de gerar renda e ocupação da ociosidade dos indivíduos, agora livres do trabalho repetitivo. Agora já não, né? Digamos, uma etapa, né, João? Então, como é que você vê essa preparação nesse momento? Estou falando de empregadores, estou falando dos trabalhadores, ainda há pouco toquei na questão da capacitação das pessoas para trabalhar com softwares, com hardwares, né? Tudo que envolve a questão da automação. Bem, assim, Maísa, a capacitação ela está muito próxima, né? Nós temos diversas maneiras de atingir esse conteúdo, de conhecer, de se aprofundar. Nós agora trabalhamos, né, com a aproximação do estudo através da distância. Então, todos agora conseguem fazer esse tipo de estudo utilizando seu próprio aparelho celular. E as estatísticas demonstram que para cada um brasileiro existem 2, 3 aparelhos celulares já disponíveis em uso. Então, a capacitação... Eu só tenho um. Vai... tem pessoas que têm mais de um. Tem alguém aí com o meu, com 3. E aí, essa visão de análise, né, aqueles que possuem mais de um e aqueles que não têm nenhum, acaba mostrando que existe uma quantidade muito massiva de acesso à internet. E existem várias maneiras, né? Você consegue fazer uma faculdade à distância hoje através do celular. Você consegue assistir uma videoaula de um curso pago de um preço bem acessível, né? Nós temos aí a visão de mercado de TI, que existem cursos de R$19,90, né? Existem cursos bem acessíveis, existem cursos gratuitos de 3 meses. Então, essa proximidade do conteúdo traciona também essa evolução. A gente precisa também, como o comentário que teve, se preparar. E essa preparação também é condizente com o nosso nível de interesse. Se eu me interesso, se eu busco, eu não tenho a desculpa de ficar para trás.
E é isso que a gente tem encontrado em várias empresas que hoje nós servimos. Essas empresas, elas têm montado projetos de longevidade da empresa baseado nesse tipo de interesse. Então, no interesse de aumentar a capacidade intelectual das equipes, de formar especialistas. Nunca se falou tanto em formação de especialistas como agora, e a automação ela tem ficado aí num patamar de igualdade nesse tipo de trabalho, porque, de acordo com o projeto, é também provisionado uma capacidade de automação para que esse projeto rode. Então, a facilidade de conseguir automatizar é diretamente proporcional a essa vontade também de aprender mais, de se especializar mais e de buscar novas oportunidades de mercado, entende? Uhum. E especificamente falando aqui do empregador, do dono da empresa, enfim, tem que automatizar para se manter competitivo? É quase uma pergunta retórica, porque já sei aí qual é a tua resposta. Agora, eu falo também em relação a custos disso, né? O famoso custo-benefício. Hoje, nós trabalhamos com tecnologias próprias, nós desenvolvemos, né, aqui no nosso laboratório, e isso tem dado assim, um resultado fenomenal em relação a custo. Então, a gente consegue se aproximar, ou às vezes até, dependendo do tipo de mão de obra que nós iremos automatizar, reduzir o valor que o empresário, né, o empreendedor, o dono do negócio já possui embutido dentro da sua particularidade de funcionamento de empresa. E isso traz outros benefícios, né? Aquelas atividades que eram desenvolvidas com gasto de energia, com ar-condicionado, com máquinas, como a gente utiliza também a nuvem ao nosso favor, é reduzido completamente. Então, tem um benefício não só do custo básico e do custo baixo, mas também da redução do custo que ele já convive hoje. Então, vai diminuir a energia elétrica, vai diminuir o uso de 2 máquinas de ar-condicionado, de 6 microcomputadores. Isso já facilita a adesão da automação. E isso é o que nós temos promovido no mercado. Essa particularidade de trazer um custo baixo, mas também atrair a redução do custo já existente. Entendeu? Uhum, sim. João, eu estou vendo aqui, né? Tem uma notícia aí que já está rolando, tem uns dias, mas hoje, agora, no começo da tarde, ela se espalhou assim, né? E não se comenta noutra coisa, a não ser uma provável falha aí, e que causou um blackout na plataforma que reúne currículos de pesquisadores do país inteiro, que é através do CNPq, né, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, um órgão que está ligado ao Ministério da Ciência e da Tecnologia. Diz que teve um problema, há mais de 4 dias a plataforma está fora do ar e hoje se falava sobre perda de dados. Eles dizem que não teve perda de dados, mas alguém chegou a colocar ali e não tinha backup. Você imagina se perder tudo que pesquisadores fizeram, não sei há quanto tempo, nesse país. A gente está falando de um ministério, a gente está falando de um órgão público. Obviamente que você não está lá para entender o que aconteceu, mas eu quero falar disso, de você, de repente, fazer automação, mas não garantir a segurança disso e, de repente, você poder perder tudo. Como é que estamos em relação a isso? Hoje, um dos pilares principais aqui da nossa atividade é a segurança. Nós começamos primeiro pela segurança, então toda a automação que nós entregamos ao mercado, ela vem em primeiro lugar com o pilar da segurança, né? Então, nós desenvolvemos mecanismos de blindagem, então nós temos robôs que blindam ataques, e nós temos robôs que backupeiam e pulverizam essa informação em diversos pontos. Isso é básico, né, gente? Pelo amor de Deus, isso é básico. Domesticamente, você falando assim do ponto de vista doméstico, você está fazendo, eu, jornalista, estou escrevendo um texto aqui, estou digitando, e eu tenho que estar numa plataforma, enfim, numa ferramenta que vai salvando o meu trabalho, ou eu corre o risco de ter um pico de energia, perdi tudo. Agora avalie isso numa grande empresa, né? Isso. Esses dados, eles são muito sensíveis, né? Porque a camada de hardware, ela é escalável. Então, quando a gente começa a falar sobre escalabilidade, nós temos aí um vasto território de pulverização de periféricos, né, de hardware, para sustentar essa operação. Então, quando a gente pensa nisso, a sensibilidade é altíssima.
Eu vou te pedir uma pausa aqui agora. A gente continua falando ainda na questão da segurança na automação depois do repórter CBN, tá bom? Voltamos já. Ok. Repórter CBN. Terça-feira, 27 de julho de 2021. A fila de espera por transplantes aumentou mais de 10% no primeiro semestre deste ano no Brasil e passou de 45 mil pessoas. No primeiro semestre do ano passado, a fila tinha quase 40 mil pessoas. A redução no número de procedimentos devido à pandemia de Covid-19 contribuiu com o aumento. As informações fazem parte de um levantamento do Ministério da Saúde feito a pedido da CBN. O governo de Pernambuco interditou uma área de mais de 2 quilômetros na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. A decisão foi tomada em conjunto com a prefeitura depois que 2 pessoas foram atacadas por tubarão no local nos últimos 15 dias. Uma das vítimas morreu. A prefeitura vai fazer estudos no local e a interdição não tem prazo para acabar. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais detectaram os 2 primeiros casos da variante Delta do coronavírus em Belo Horizonte. As pessoas contaminadas voltaram recentemente de uma viagem ao Reino Unido. Outro diagnóstico da cepa em Minas Gerais tinha sido confirmado em maio. O infectado havia acabado de retornar da Índia, onde a variante foi encontrada pela primeira vez. Em todo o país, são mais de 160 casos. Uma explosão de uma estação de tratamento de resíduos na Alemanha matou uma pessoa e feriu ao menos 31. 3 pessoas estão desaparecidas. As autoridades pediram que a população da região de Leverkusen não saia de casa e deixe portas e janelas fechadas enquanto a composição da nuvem de fumaça é analisada. Segundo a agência France Press, as primeiras análises não apontam risco de poluente. No horário de Brasília, 3h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Povo CBN apresenta Educação para um Trânsito Seguro. Apoio AMC. Proteger vidas. Esse é o caminho. Espaços atualmente ociosos da malha viária da cidade estão ganhando novo significado com o projeto Praças Vivas da Prefeitura de Fortaleza por meio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, AMC. A primeira edição foi realizada no bairro Rodolfo Teófilo. O trecho da rua Doutor Bezerrinha, entre as ruas Gustavo Braga e Pastor Samuel Munguba, virou um espaço lúdico, seguro e amigável para a população, especialmente para as crianças. As ações incluem urbanismo tático, arte urbana, implantação de mobiliário, limpeza urbana, melhoria da iluminação pública e reordenação do trânsito. Até o final de 2021, o Praça Viva pretende ocupar espaços no Parque Iracema, Centro, Montese, Padre Andrade, Monte Castelo, Parreão, Antônio Bezerra, Vicente Pison, Barroso, Conjunto Ceará e Papicu. Boris, a preferida do cearense. Pode crer! Para ganhar um óculos de sol, compre um óculos de grau. Óticas Boris, não tem nada igual. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Olá, sou Irismar Furtado. O carneiro do Ordônez, o original, é a mais típica cozinha nordestina do Brasil. Somos o primeiro carneiro sem osso de Fortaleza. Carneiro do Ordônez, o original, e carneiro do Ordônez, o botequim, é um só. A diferença quem faz é você. Venha comprovar. Estamos abertos até às 23 horas. Rua Azevedo Bolão, 621, delivery 8530 48 45 50. Querer bem é estar sempre pertinho, mesmo à distância. É cuidar de si sem esquecer do outro. É pensar em todos, mesmo quando pensar nos seus. Aqui no Mercadinho em São Luís, o costume de querer bem se transforma em cuidado, com a sua saúde e a da sua família. Por isso, conte com a gente para levar ainda mais qualidade e segurança até você. Vamos passar por este momento unidos em um só propósito. Mercadinho em São Luís, costume de cuidar bem.
Mundo Fecomércio. Toda quarta-feira, às 15h, Maísa Vasconcelos conversa com especialistas, empresários e profissionais das diversas áreas do sistema Fecomércio. Aqui você fica por dentro das novidades em educação, cultura, saúde, lazer e assistência oferecidas pelo SESC, SENAC e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E ainda as oportunidades para os comerciantes, comerciários e trabalhadores do setor. Mundo Fecomércio. Oferecimento. Sistema Fecomércio. Criado e mantido pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil. Apresentação Maísa Vasconcelos. São 3h36. Nós estamos de volta com Sustentabilidade Digital, conversando sobre assuntos de tecnologia. Hoje o nosso tema é automação, o trabalho dos robôs. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o CEO da CAT Soluções em Tecnologia, João Quezado. E você participa com a gente pelo 9609-0099, DDD 85, daqui de Fortaleza, e também através do nosso Facebook, pela página da Rádio Povo CBN e também pela página do Povo Online. O José Mogas está dizendo aqui, não em tudo, imagino que ele está querendo dizer que não precisa de automação em tudo. Ele diz, mas vai ser significativo. Pena que pagamos mais, mas devia ser o contrário. A máquina não precisa de salário. A máquina não precisa de salário, mas tem que ter grana para botar a máquina para funcionar, né, João? Isso. Hoje em dia a gente tem um custo muito simplificado em relação à automação, mas a maioria dos serviços que são sustentáveis para realizar essa questão da automação são de fora. Então, por exemplo, o meu maior parceiro aqui é a Amazon. Nós pagamos tudo em dólar, tem IOF, tem várias situações de tributação que impossibilitam da gente baixar mais ainda, né? Então, o nosso valor ele já é bem competitivo, bem abaixo do mercado. Porém, entretanto, todavia, a gente tem uma alta situação em relação à taxa cambial, à tributação, que não facilita baixar mais ainda esse custo para a gente favoritar o nosso cliente em relação e favorecer a ele uma redução de custo ainda maior. Mas realmente a gente ainda tem um custo diferenciado do mundo todo, né? Infelizmente. Você falava no bloco anterior sobre a questão da segurança, né? Se eu entendi, deve ser a preocupação número 1 em relação à automação. Você quer acrescentar algo? A grande visão da automação é, em primeiro lugar, ela ser segura, né? O que eu vou automatizar, ele tem que ter, no mínimo, uma retaguarda que seja viável para o processo de automação. Ou seja, se eu vou automatizar, por exemplo, uma escolha de uma aposta em uma ação, né, no mercado, na bolsa de valores, no mercado financeiro, eu não posso simplesmente selecionar um indicador e pedir para o robô rodar aquele indicador sem avaliar a retaguarda disso, porque o robô, ele não, hoje em dia, a gente ainda não trabalha com inteligência artificial, né? O mundo todo corre atrás disso, mas nós estamos ainda bem distantes de chegar nessa realidade, né? Você tira aí pelo seu dispositivo móvel, você tem um Alexa, tem uma Siri, tem um assistente da Google, você percebe que há falhas, né? E essas empresas injetam bilhões de dólares para fazer isso acontecer, mas existem várias falhas de entendimento, de percepção, então nós estamos ainda muito distante disso. Então, quando a gente traz para esse cotidiano... Deixa eu abrir um parêntese aí, João, segura aí para a gente voltar para o que você está falando, tá? Mas só eu queria trazer a questão dos atendimentos por telefone, né? Você liga e tem lá uma máquina para lhe atender, aí ela pergunta qual é o seu problema, né? E aí você diz, rapaz, ela entende, você diz A, ela entende Z. Olha, aquilo é tão irritante. Primeiro que começa tentando me enganar, fazendo de conta que é uma pessoa que está me atendendo, quando eu sei que é uma máquina. Eu acho isso altamente condenável, tentar
passar por humana, uma máquina. Eu acho que é bom que esteja muito claro que é uma máquina, que aí você, inclusive, vai relevando, né? Então, a inteligência artificial um tanto burra nesse sentido... Mas é a verdade. É nesse sentido que você está falando, que a gente ainda não tem essa capacidade de criar robôs que diminuam essas distâncias entre o que você quer e o que ela pode apresentar? Perfeitamente. Hoje nós não temos ainda a inteligência artificial com uma capacidade de interpretar e de interagir de uma forma natural. Não estou falando humanizada, porque não tem como substituir o relacionamento humanizado, né? Mas a galera bota uma gravação que diz assim, oi, eu não sei o que, não sei o que. Cara, você não é íntimo meu, entendeu? Me trata... Olá, né? O olá é muito conhecido, né? Eu estou o olá. procurando aqui. Não é legal. Desculpa o desabafo. Não, mas é isso mesmo. E assim, eu sou totalmente favorável às relações humanizadas, né? Tanto que uma das bandeiras que a gente fala aqui e levanta nós estamos entrando para automatizar, mas para você tracionar mais relacionamento, para você ter tempo para tracionar mais relacionamento. E quando a gente fala dessa inteligência artificial, ela não tem essa capacidade. E quando a gente fala numa situação de segurança, a gente entende que esses robôs, eles são comandados. Não? Então, existe uma interpretação de um comando que ele executa. Se você não tiver uma retaguarda, um backup, uma situação onde você possa prevenir esse tipo de ação de forma incoerente, você vai gerar, no mínimo, uma raiva, né, compartilhada, que é essa do olá, só um minutinho, estou verificando seus dados. Você falou uma coisa e ela interpretou outra totalmente diferente. Então, essa situação de segurança, tá, ela é uma situação que tem que vir em primeiro lugar. Então, o que você vai automatizar, o que você vai ter seguro com essa automação, o que vai te trazer de disponibilidade, né? Quando você automatiza, a primeira coisa que você tem que perguntar, além da segurança, é o que está te trazendo de disponibilidade. Porque muitas vezes as pessoas focam no custo, focam na atividade financeira e focam no resultado financeiro. Só que o resultado financeiro, muitas vezes, ele é tapeado pela falta de disponibilidade. Então, quando a gente mira na disponibilidade, isso vem de uma forma muito mais veloz e feroz, porque você nem acredita no resultado. Nós temos aqui vários testemunhos, né, vários cases de sucesso, a gente consegue fazer com que uma produtividade de uma pessoa que trabalha, por exemplo, com 20 CNPJs, ela passe a trabalhar com 80, entendeu? E com o mesmo nível de qualidade. Ou seja, ela aumenta a disponibilidade e garante a qualidade do serviço. Compreende? Você citou aí um exemplo. No nosso cotidiano, o que a gente mais tem é isso mesmo, essa operacionalização dentro ali do administrativo das empresas, essa automação funcionando aí? Isso. O nosso forte, né, o nosso objetivo é levar essa competitividade para as empresas, onde as pessoas que compõem a equipe, elas consigam se relacionar com a informação de uma forma totalmente diferente do que ela já está acostumada. Então, ela hoje é habituada a trabalhar com a informação de uma forma relacional operacional. Então, ela faz até aquela piadinha, né? Cara, crachá. E a gente hoje trabalha para que ela tenha a possibilidade dela se envolver com a informação. Então, no lugar de eu ter uma pessoa que te atende Maísa, você quer o quê? Quer comprar um carro? Qual é a cor? Tá bom, qual é a marca e modelo? Eu vou conseguir dar para essa pessoa disponibilidade para ela já receber o seu perfil. Então, a Maísa tem aqui uma visão mais conceitual de carro, ela prioriza a segurança, um carro alto, porque um carro alto na cidade que ela anda é melhor, vai se tornar mais fácil dela se deslocar, um carro pequeno, um carro familiar. Então, ele vai te dar uma certa segurança de disponibilidade de tempo para você ter um perfil de compra e, por exemplo, saber aplicar de uma forma que ela consiga ser um concierge para você, de trazer toda uma consultoria na compra do teu carro. Isso vai te trazer uma experiência totalmente diferente, vai agregar o valor na venda do automóvel e, o que é legal, você sempre vai lembrar daquela pessoa que vendeu o carro. Então, a Maísa vai falar assim, rapaz, eu comprei o carro com o João Quezado, olha, ele me deu uma aula, me ensinou aqui os sensores, mostrou que o carro vai apitar aqui, eu só vou levar na concessionária, eu não tenho tempo de levar o carro na oficina, eu não vou me preocupar com isso.
Então, quando o pneu tiver murcho, eu não me lembro, mas vai ter um sensorzinho que vai avisar para mim, cara, eu vou trocar de carro de novo com o João. E ele me atendeu, fez um pós-venda, me ligou para saber como é que estava, me lembrou de uma certa situação que eu preciso levar na concessionária. Então, vai te dar disponibilidade e aumentar o fluxo de relacionamento. As empresas que trabalham conosco hoje, elas estão conseguindo fazer isso no mercado. Então, antes elas tinham 20 pessoas trabalhando para, sei lá, um exemplo, 100 CNPJs. Hoje ela tem essas mesmas 20 pessoas com capacidade de atingir 800 CNPJs, 900 CNPJs com a mesma qualidade. Até, em alguns casos, a gente consegue aumentar a qualidade de trabalho relacional com o cliente, entende? Entregando uma informação mais precisa, mais agradável para o cliente, mais personalizada, uma solução mais cabível e mais inteligente. Ô, João, eu vou fazer nosso último intervalo e, na volta, queria voltar para o começo. Você falou aí sobre a inteligência artificial, que a gente ainda está, né, caminhando num processo ainda em relação à inteligência artificial. Então, eu queria voltar e falar sobre o que os robôs ainda não fazem tão bem quanto os humanos, tá bom? Combinado. Depois do intervalo, tem um avião passando sobre nossas cabeças. Voltamos já. Sustentabilidade digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil. O Clube O Povo Mais chegou com um presente para você, assinante. Além do melhor streaming de jornalismo, você tem as melhores vantagens em restaurantes, farmácias, escolas e muito mais. Assine o Povo Mais e tenha até 90% de descontos em mais de 60 estabelecimentos sem custo adicional. Confira em mais.povo.com.br/clube e aproveite! Com o propósito de desenvolver protagonismo e promover soluções para a melhoria da performance empresarial, a Sempre Consultoria oferece serviços de recursos humanos e gestão empresarial para o seu negócio. Além disso, a Sempre é pioneira no Ceará na capacitação RH Business Partner e está com inscrições abertas para os cursos online RH Business Partner e BI para RH. Informações nas redes sociais da Sempre Consultoria ou pelo WhatsApp 987 27 12 60. RH Business Partner é com a Sempre Consultoria. Agora no CLDO e CCO, o novo tratamento para olho seco realizado com a luz pulsada. O M22 chegou para melhorar o desconforto da falta de lubrificação ocular. Marque sua consulta 3201-1000 ou WhatsApp 859-8123-6141. Estamos preparados de acordo com as medidas preventivas para que você possa tratar seus olhos com excelência. Chegar no restaurante mais badalado da cidade agora vai ser assim. Siga na direção. Você chegou ao seu destino. More numa localização única, com acesso rápido a tudo que a Aldeota tem para você. Conheça o Tribeca, o empreendimento a menos de 400 metros de 4 colégios renomados e 3 supermercados, além de mais de 10 itens de lazer para aproveitar sem sair de casa. E o melhor, do tamanho do seu sonho, com 95 e 119 metros quadrados. Tenha a cidade em torno de você. Tribeca, um lançamento da Dias de Souza. Vendas 3241-8888. Registro de incorporação R02. Matrícula número 48.071. Registro de imóveis quarta zona. Você já pensou em transformar o modo como sua empresa vem operando? Essa mudança é possível a partir da transformação de sua TI. A Host Web pode ajudar a sua empresa a focar no seu negócio e eliminar desperdícios e distrações com a infraestrutura de TI. Conheça nossas soluções de serviços de data center que garantem para o seu negócio uma infraestrutura flexível, segura e escalável. Acesse hostweb.com.br ou ligue 3486-5700 e conheça os benefícios da Host Web para sua empresa. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil. São 3h50. Nós estamos de volta. Hoje conversando sobre automação, o trabalho dos robôs com o CEO da CAT Soluções em Tecnologia, João Quezado. E nós ficamos de falar nesse bloco sobre o que os robôs ainda não fazem tão bem quanto os humanos. Mas eu vou deixar daqui
próxima perguntinha, próximo tópico, né? Eu queria que você, se possível, você falasse dessas previsões, né, para a tecnologia robótica nas empresas nos próximos anos. Está ligado com isso, né, do que os robôs não fazem. A gente falou aí sobre o período de pandemia, em que houve uma aceleração na automação, você deu exemplos claros do que deve permanecer, mas no seu entendimento, assim, dá para dizer que nesse setor a gente vai ter tais e tais iniciativas? Hoje está muito claro para mim, Maísa, que o mundo ele está buscando a automação com muita sede, né? Algumas empresas elas têm acertado naquilo que realmente traz uma automação segura, confortável para o ser humano, mas outras elas estão ainda tateando, descobrindo o que pode ser uma automação que faça realmente trazer esse benefício, né? Que tenha um valor agregado, que seja não só voltado para o lado financeiro, mas para o bem-estar humano, né? Para a qualidade de vida. Se fala hoje muito em qualidade de vida, se fala hoje muito em longevidade, então ainda falta explorar esse mercado, né? A gente tem isso muito voltado na indústria. Você vê grandes players do mercado desenvolvendo carros autônomos, né? Carros com eficiência de entender se você saiu da faixa, se você está cochilando, se você está numa velocidade que é acima da permitida na localidade, com sensores de frenagem. Porém, entretanto, todavia, isso não traz, no meu ponto de vista, um conforto, uma qualidade de vida quando eu olho para a longevidade do ser humano. Quando eu falo assim, hoje eu tenho uma expectativa de vida de 70, 80 anos, vou levar isso para 85, vou levar isso para 90, vou levar isso para 100. Então, essa automação, ela poderia ser direcionada para essa parte. E eu acho que a gente ainda tem um mercado gigantesco, inexplorado, que eu acredito que poderia ser o grande boom da automação. Você falou da indústria automotiva, né? Então, por exemplo, a gente tem em Fortaleza uma capital em que as vias com 60 quilômetros, a gente teve entrevista aqui na O Povo CBN, anunciando que essas vias vão baixar para 50. Para quê? Para tentar preservar as vidas em caso de acidentes. No entanto, os automóveis, tem automóvel que sai ali da fábrica que pode chegar a 240 quilômetros. Para quê? Numa cidade que vai reduzir para 50. Então, tem essa questão também, né? Isso, e essa visão de segurança de um automóvel já sair todo equipado não inibe de acontecer um acidente, porque se ele tem motorização que atinge uma velocidade como essa, o sistema de frenagem ele não tem como parar um carro a 200 km por hora, 160 km por hora numa faixa de 50. Né? Então, num curto espaço de tempo, ele não tem como fazer isso, vai ter o acidente do mesmo jeito. Uhum. Então, se a gente parar de focar um pouco nisso e levar a automação para o lado da longevidade, estudar, né, a questão da saúde, né, essa questão da pandemia, todos os estudos que foram feitos agora poderiam ter automações de concatenar os dados para poder trazer algo que realmente fosse significativo para que a gente pudesse passar por esse momento de uma forma mais confortável. E por que a gente não tem isso? Por que a gente ainda não tem essa visão? Porque nós não temos essa tecnologia aplicada a essa área da saúde especificamente, essa área cientista, que é a parte de desenvolvimento humano em si. Não? Então, se a gente parar um pouco de jogar a nossa automação para essa parte de colocar acessórios aos seres humanos e passar a voltar isso de uma forma que traga a qualidade de vida em si, possivelmente a gente já estaria trabalhando com uma situação, tipo, por exemplo, de países que são mais desenvolvidos, que conseguem prever um terremoto, que conseguem criar prédios que sustentam terremotos até X na escala. Então, a gente poderia ter sistemas como esse de prevenção de doenças, de saber, né, quem está vacinado, qual é a região que mais vacinou, qual é a região mais pandêmica, qual é a situação, a faixa etária, concatenar esses dados para que a gente pudesse tomar decisões mais assertivas. Então, a automação ela poderia ajudar nisso também. Em relação a prever, né, no Japão a gente teve a prova do surf antecipada porque tem a previsão de um tufão, né, que poderia colocar em risco aquelas vidas ali, né, que estão naquela praia, enfim. É só para a gente ver como isso de fato está funcionando em algum lugar, né? Então vamos lá. É bem embrionário, né? Então, só a gente já está perto do final, mas o que os robôs ainda não fazem tão bem quanto os humanos?
a capacidade criativa do ser humano é insubstituível, no meu ponto de vista, né? Nós temos uma visão sentimental, e todo aquele que sente, ele cria, e todo aquele que cria, ele consegue ter uma inteligência para uma solução que outros que não criam, que não têm um sentimento, não conseguem criar. Então, o robô ele ainda está muito distante dessa capacidade criativa. Ele está muito distante de fazer a avaliação através de um sentimento. Né? Criar isso, ideias, quando eu falo, né? De criar. Isso. De conseguir fazer com que aquela visão de solução vá pelo caminho mais improvável possível e consiga trazer um benefício enorme que ninguém mensurou. Porque o raciocínio bit-byte, né, 1 ou 0, o booleano, que a gente chama na linguagem de desenvolvimento, ele é limitado a um cálculo, se deu certo, se não deu certo, não deu certo. E nas nossas situações de vida, existem coisas que não tem cálculo, não tem como você mensurar. E a criatividade é que traz a solução, muitas vezes, né? Então, o robô está muito distante disso. E aquelas pessoas que têm a capacidade de se envolver de uma forma sentimental com as soluções, de uma forma criativa com as soluções, essas pessoas vão ser o destaque das profissões do futuro. Então, em 5, 10 anos, são essas pessoas que vão estar como CEOs, né? E entre outros cargos aí de mais valia. Inclusive, são essas pessoas que vão conseguir demonstrar melhores resultados da automação? Sim, geralmente nas empresas que a gente faz o processo de automação, as pessoas que são as mais produtivas e as que mais desenvolvem trabalhos em relação ao que receberam da automação são as pessoas que têm essa parte criativa, essa parte mais ali voltada para o sentimento desenvolvida, né? Se a gente for fazer uma avaliação do DISC, né, dominância, influência, né, essa parte da parte psicológica, essa parte psíquica, né, da pessoa, você percebe que aquelas pessoas que têm uma visão sentimental, ela consegue desenvolver um raciocínio sobre aquilo que a automação dá. Exemplo, se eu estou cuidando, por exemplo, de uma empresa sua, e eu consigo ver que você compra e tem um perfil de compra com um fornecedor, e aquele fornecedor ele tem um relacionamento com você de muito tempo, a pessoa que recebe essa informação, ela avalia e consegue trazer uma solução. Por mais que aquele fornecedor não tenha um preço tão atraente, ela acha outro fornecedor que tem um preço mais atraente para a situação, mas ela consegue desenvolver uma solução que aquele fornecedor de tantos anos se aproxima daquele fornecedor que é o que é mais barato, vamos dizer assim. E esse relacionamento traz toda uma diferença, porque aumenta a competitividade, porque o relacionamento, a entrega, o que você recebe faz tudo ser diferente, porque você transmite isso para o seu cliente também. Né? Então, se você vai comer num local que tem um macarrão, se é o macarrão da marca A ou da marca B, você não sabe. Agora, se o chefe tiver de bom humor, se ele fizer aquele tempero diferenciado, porque ele está com amor naquilo que ele está fazendo, tem todo um diferencial. A automação precisa de pessoas dessa forma para que a gente tenha entregas diferenciadas. Muito bom. João Quezado, muito obrigada por esse papo, muito agradável, muito informativo, bem realista. Muito obrigada, ótima tarde para você e até uma próxima. Foi muito bom, Maísa, eu lhe agradeço a todos aí pela oportunidade, esse tempo de qualidade, aqueles que estão nos ouvindo, e estou aqui à disposição para mais papos como esse. Muito bem, obrigada a você que nos acompanhou nesse Sustentabilidade Digital, nessa conversa com o CEO da CAT Soluções em Tecnologia, João Quezado. O Sustentabilidade Digital fica por aqui e esse é o nosso último episódio dessa temporada. Na próxima temporada a gente continua trazendo assuntos dentro de um dos setores que mais cresceram durante esse período de desafios da pandemia, que é o da tecnologia. São 16 horas, 4 da tarde. Na sequência vem o Repórter CBN e em seguida o Debates do Povo com Marcos Tardan. Sustentabilidade Digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil. Rádio O Povo CBN, ZYH 625.